Fala, visionários! Você sabia que existe uma crise silenciosa que está afetando todo o ambiente de trabalho e com certeza isso pode estar acontecendo com você? Quiet Crocking. Pois é, uma guerra silenciosa. Sabe a guerra silenciosa que eu sempre falo? Pois é, isso acontece aonde? Adivinha? No mundo corporativo, exatamente aí. Por que isso acontece? Bom, eu vou abrir para vocês aqui uma pesquisa que eu vi hoje que fizeram na UOL. Vou abrir com vocês aqui. Tá, a gente vê. Então vamos lá. Quiet Crocking, se eu estiver pronunciando aqui errado, vocês me corrijam, por favor. É uma crise silenciosa que se espalha no ambiente de trabalho. Bom, até aqui, nenhuma novidade. Mas vamos continuar lendo? Vamos lá. O termo descreve o afastamento gradual do funcionário que, após frustrações, se desconecta emocionalmente da empresa, mesmo estando fisicamente presente. Conhece alguém assim? Talvez intimamente? Pois é, vamos continuar. Infelizes, muitos permanecem no cargo por necessidade e medo, diante de um mercado instável, presos a um ciclo que afeta a saúde mental e o desempenho. Vocês que me acompanham há alguns anos aqui no canal, mais de 4, 5 anos eu venho falando sobre isso e dando aqui conteúdos, ferramentas, técnicas para que a gente use das soft skills principais para a gente elevar o nosso nível e talvez até reduzir ou sair desta estatística. Tudo bem, mas não tem... Você vai falar assim, Patrícia, mas que nome é esse que foi dado? É um nome bonito, mas e? Bom, e que é isso mesmo, a gente fica o tempo todo buscando nomes, quando na verdade a gente deveria focar na solução. Eu acredito que existem coisas que vêm para distrair e tem muitas coisas para nos distrair. Mas o fato é que se você é um visionário ou uma visionária, automaticamente você vai entender tudo isso que eu estou trazendo aqui, as pesquisas, os nomes novos, como uma oportunidade de conhecer mais e fazer a diferença. Porque é isso que nós precisamos aprender, fazer a diferença. Não é simplesmente se encher de conhecimentos, como muitas empresas fazem. Tem muitas empresas que, por exemplo, eu tenho clientes que fazem trabalhos excelentes nas organizações, mas ainda é uma minoria dentro deste universo gigantesco do mundo do trabalho. Por isso tanto turnover, por isso tantas mudanças, por isso tantos problemas de saúde mental. Mas vamos continuar e depois vocês vão entender aqui as considerações. Bom, diferente do quiet quitting, que é o distanciamento consciente, o quiet crocking corrói silenciosamente o vínculo do colaborador com a companhia. Então, entra muitas vezes a liderança, né? Eu vou ter que falar da liderança, claro que eu vou ter que falar da liderança. Vou bater na liderança. Eu não tenho como não bater na liderança. Porque a liderança muitas vezes fica esperando as empresas, os estratégicos fazerem alguma coisa por ela. Não, líder, é você. Inclusive, de quinta-feira eu falo aqui especificamente de liderança, te dando ferramentas, caminhos para que você siga mais confiante, deixando legado nas empresas, ok? Fazendo uma excelente gestão de mudanças, contribuindo com o crescimento. Mas é claro que nem tudo é uma verdade absoluta. Existem líderes excelentes, mas que estão em empresas complexas. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Ele fala o seguinte, né? A UOL ainda complementa que ela tirou aí, através da consultoria dedicada às pesquisas corporativas, ela aponta que em 2024, 31% dos trabalhadores estavam mais engajados. Já em 2025, o índice caiu para 19%. Eu tenho mais de 25 anos no mercado. Isso aqui sempre existiu, tá? É evidente que eu não estou desconsiderando uma pesquisa como essa feita. Mas é que, gente, não adianta a gente fazer vista grossa. Isso sempre existiu. Isso sempre existiu. É que a diferença agora é que existem pessoas que estão mais sensíveis a determinadas situações e que não ficam mais suportando tudo, que hoje estão doentes porque suportaram tudo lá atrás, em virtude de tudo isso que a gente vai falar aqui, em virtude dessa guerra silenciosa e emocional que acontece dentro dos ambientes de trabalho, tá? Eles ainda continuam na pesquisa, dizendo, né, que fizeram um outro levantamento pela Talents LMS, também em 2025, que revelou em 54% dos funcionários que se sentem infelizes no trabalho com frequência que varia ocasionalmente a constância. Agora, se você me perguntar,
há 20 anos atrás, meu pai também era infeliz no trabalho. Mas aí, qual era o foco dele? Qual era o objetivo dele? Cara, eu preciso pagar as contas. Aí soma com uma falta de perspectiva de vida, soma com aquilo que eu não vou fazer mais e nem diferente, não vou estudar, não vou buscar, não tenho ambição, não tenho vontade, não tenho, tá bom aqui, tá tudo bem, me deixa quietinho. Então, assim, existe uma situação que é feita que faz com que as pessoas do passado suportassem mais, que é muito diferente dos dias de hoje, né? Com a modernidade, com a tecnologia, com tudo que vem sendo apresentado, instiga mais as pessoas, né? E evidencia mais tudo isso também, inclusive a própria internet. Mas tudo isso já existia. É que ninguém abriu um jornal, por exemplo, que na maioria das vezes tinha notícias ruins ou política, mas que ninguém abriu um jornal, por exemplo, e falava da saúde mental no trabalho, né? Então isso tudo também, de certa forma, acaba sendo, obviamente, uma novidade. Bom, continuando aqui. Dados reforçam que o problema não é individual, mas reflexo de condições organizacionais que sufocam a motivação e o bem-estar. Bom, e por que isso acontece? Vamos lá. As causas mais comuns, eu tô sempre falando isso aqui. Segundo a Forbes aqui. A UOL pegando. Insegurança por falta de treinamento, expectativas e funções pouco claras. Mas vamos pegar esses dois primeiros aqui. Insegurança por falta de treinamento. Bom, vários fatores. Eu penso sempre assim e eu falo isso para todos os meus mentorados, tá? Porque eu tenho vários tipos de mentorados. Eu tenho aqueles que a empresa, né, patrocina em investindo, ok? Por isso que eu tô falando, tem empresa visionária. E o próprio mentorado que chega no momento da carreira dele que ele entende que ele precisa buscar mais. Esse é um visionário. Não que o do mundo corporativo não seja, mas é que são poucos os que vão buscar fora. Então a empresa entende que ele precisa despertar um talento que já está ali adormecido. Ele precisa corrigir alguns comportamentos, aprender soft skills, porque, tecnicamente falando, ele é excelente. Mas ele precisa desenvolver algumas competências emocionais para que ele consiga se engajar muito mais. Ah, Patrícia, mas as empresas são interesseiras porque só ela ganha. Quem disse? Nunca. Todos ganham. Um mentorado capacitado, com soft skills elevado, somando com as suas técnicas, habilidades de competência intelectuais, todo mundo ganha. É uma delícia trabalhar num ambiente assim. Existe, mas ainda é um grupo muito pequeno. Precisamos aumentar isso aí, tá? Tem empresa que acha que investir no funcionário é balela, não vai funcionar, mas não vai funcionar porque é top-down. Eles lá do topo também, do estratégico, viu, senhores estratégicos? Vocês também precisam aprender a enxergar isso como capital humano. Estou investindo no meu capital humano. Eu vou cuidar do meu capital humano. Pegou a visão? Bom, expectativas e funções poucos claras. Meu Deus do céu, por que vocês acham que dos principais treinamentos que eu dou é comunicação dentro do ambiente de trabalho? Porque não é claro. Muitas vezes não é claro porque eles também não têm um objetivo, eles não sabem para onde ir, tá todo mundo perdido, ruído de comunicação, focados, distraídos no que é menos importante. Ficam se apegando. Inclusive, eu vou ler um relato para vocês aqui, já, de um seguidor, que eu falei para ele que eu ia fazer um vídeo sobre, então eu vou colocar aqui porque eu acho que cabe muito o relato dele aqui em cima do que eu vou dizer. Talvez isso também, se não bateu na sua porta, pode ser que aconteça um dia, tá? Ninguém tá livre. Desculpa, a tosse ainda continua aqui comigo. Ela está aqui, diminuiu bem, mas ainda continua porque São Paulo não para. 4 estações em um dia do ano. Aliás, um dia, né? Bom, vamos lá. Isolamento e ausência de apoio, total. Existem pessoas que são desprezadas dentro do ambiente de trabalho. Vocês não fazem ideia do quanto. Tem gente que gosta do grupinho, ou não gosta do outro porque ele se veste mal, ou é porque ele não desempenha do jeito que ele acha que ele deveria. Ah, porque eu não gosto da cor dos olhos dele. Ah, porque eu simplesmente não vou com a cara dele. Ah, porque simplesmente ele não pertence ao meu grupo. É pequeno. É muito pequeno. As pessoas não se veem como profissionais. Elas não olham o quanto a empresa precisa. Ó. Confusão sobre o avanço da inteligência artificial. Aí a gente entra bastante também nos hard skills, a gente entra bastante na falta de tecnologia, na falta de compreensão de uma nova tecnologia. Não buscamos mais essa parte intelectual, não estudamos, não lemos, não buscamos sermos melhores naquilo que nós estamos fazendo. Porque também não é só soft skills, mas também não é só hard skills. A gente precisa trabalhar com as duas inteligências concomitantemente, a intelectual e a emocional. É importante a gente abrir a nossa mente
para isso. Mas é evidente que aqui eu vou falar também que não é só de colaborador que nós deveríamos falar. Então, nesse triângulo do estratégico, do tático e do operacional, nós precisamos entender que o estratégico precisa fortemente também entender isso, aprender isso, buscar isso, investir nisso. Porque se parte de todo esse salseiro que está acontecendo, é porque de cima para baixo não enxerga, tem dificuldade de investir, tem dificuldade de fazer as coisas acontecerem. E muitas coisas que ele mesmo julga que deveria ser diferente, ele mesmo não faz e não investe, ele não busca entender isso. Então, é só para a gente pensar aí. Bom, incerteza e estagnação profissional. É falta de objetivos claros, né? Mas isso também acontece porque a gente tem muito medo, muita insegurança, a gente se apega um pouquinho na procrastinação. E a procrastinação não é assim, apenas por preguiça. Às vezes a pessoa não está bem mesmo. Ela realmente está começando a colapsar emocionalmente. Então a gente tem que ter muito cuidado para dizer para uma pessoa que ela é preguiçosa, ou mandar ela embora porque ela não desempenha, ou porque ela não é proativa, ela é só reativa. Mas aí a gente tem que trabalhar vários pontos. Perfis comportamentais para entender. Ou até mesmo entender o histórico dessa pessoa. De repente ela era proativa e ela passou a ser reativa justamente por conta de tantos problemas que ela foi sinalizando e só silenciaram. Ninguém fez nada. Aí entra a falta, né, de engajamento, porque favoritismo, falta de ética, aí os valores começam a não bater, aí toda a confusão começa a acontecer. Distanciamento da gestão, sobrecarga. Bom, não preciso nem dizer, né? A liderança, ela tem um impacto muito forte em cima de tudo isso. E a liderança, ela precisa urgentemente abraçar essa gestão de mudança. Se a empresa não faz, seja você líder, aquele que faz a coisa acontecer. Busca por melhoria, esteja próximo do seu time. E você vai ver que o engajamento, ele aumenta. Perceba que o nome é bonito, ou é diferente, ou é complicado de dizer, ou esse é algo novo, mas isso é mais velho do que se imagina no mercado, tá? Apenas é porque conforme vão acontecendo as coisas, eles vão buscando novas tecnologias, vão fazendo novas pesquisas, vão dando nomes, mas isso sempre existiu. E a gente precisa aprender a se sair disso, tá? Bom, é um sinal de alerta que pressiona as empresas a reverem, né, as novas práticas, digamos assim, e incentivar os colaboradores a reconhecerem limites e buscarem ajuda. Tem muitas empresas que falam assim, mas eu não sou aqui psicólogo, porque eu não sou obrigado. Tudo bem, tem a norma aí, NR1. Mas, gente, não vamos esperar as pessoas fazerem por nós. Não vamos esperar as empresas mudarem. Não vamos esperar os gestores fazerem diferente. Não vamos ser nós sentados, como diz aquele trecho da música do Raul Seixas, esperando com a boca cheia de dente, né? Esperando a morte chegar. Nós precisamos entender as nossas limitações. Eu vou até ler para vocês aqui, agora eu vou pegar o relato. Nós precisamos entender o que é bom para a gente, né? E por isso que, inclusive, é importante a gente aprender a negociar nas empresas. E a gente só consegue negociar quando nós estamos numa posição de fazer isso. E como é que a gente sabe a posição e a hora? É quando a gente está bem, é quando a gente busca no autoconhecimento, na inteligência emocional, o que nós podemos fazer de melhor. Então, eu vou ler para vocês aqui. Tem mais ou menos uns 20 dias que uma pessoa mandou esse relato aqui para mim aqui em um dos vídeos do canal, tá? O que fazer quando um colega de trabalho inventa uma mentira sua para o supervisor no intuito de te mandar embora e usa um amigo como testemunha para dar mais veracidade na mentira dele? Fiz uma reclamação dessa pessoa ao RH há quase 2 meses atrás, pois o mesmo ficava espalhando para o setor que eu seria demitido. A fofoca. A falácia. Eu escutava da boca dele todos os dias, quando ele começava uma conversa com algum outro colaborador. Após eu ter reclamado no RH dessa pessoa, o RH chamou um funcionário aleatoriamente para saber da história e coincidiu de chamarem um amigo próximo dele. Essa pessoa negou minhas acusações e quando voltou do RH foi correndo contar tudo para ele. Na semana passada fiquei sabendo por um colega que ele foi dizer para o supervisor que eu mostrei o dedo do meio para ele durante o expediente e levou um amigo dele de testemunha para confirmar a história. Mesmo sendo mentira, não sei o que pode acontecer ou o que posso fazer para que isso não me prejudique. Além do meu trabalho bem feito, sempre estou com a produção acima da média.
Vai ser muito raro eu falar isso que eu vou dizer agora, mas você está lá ainda? Tem mais ou menos um mês que isso aqui que ele mandou. Você está lá ainda? Por que eu estou perguntando isso? Porque ou você tira o foco do seu estado emocional de cima dessa situação que visivelmente aqui está te fazendo mal, ou você olha o cenário e veja o que eu posso fazer aqui que eu possa me isentar disso e fazer apenas o meu trabalho. Se eu fizer apenas o meu trabalho, sem esperar nada de ninguém, isso vai me fazer mal? Ou isso vai me tornar mais produtivo? Porque se isso não for te transformar mais produtivo, e se alguém vai boicotar o teu trabalho, sendo essas pessoas aqui, e mesmo falando, nada se resolveu, você vai fazer uma escolha. Ou você continua adoecendo, ou você continua mudando as táticas, mudando as técnicas. Inclusive, neste canal tem ferramentas e técnicas para te ajudar a alavancar. O que acontece? Você precisa entender em que momento você está. Você está vivendo medo? Está vivendo insegurança? Você acha que sair daí vai te deixar desempregado? Você nunca mais vai conseguir nada? Você não vai conseguir pagar suas contas? Você não se sente preparado? Você precisa fazer uma autoavaliação. E mesmo assim, quando você for falar de João para Maria, certifique-se o cenário e a cultura dessa organização. Porque existem empresas que a cultura dela é essa mesma, é um falatório e ninguém resolve nada. Se a cultura for essa, você só vai ser mais um. Então você pode falar as mesmas coisas de forma diferente, sem ter que ir diretamente em loco. Às vezes apontar o dedo para uma pessoa ou outra. Por quê? Porque lá dentro de uma empresa você não tem colega. Por que as pessoas não sustentam o que estão falando nos bastidores? Porque poucos são os que têm coragem de falar. A primeira. A segunda, poucos são aqueles que sabem se comunicar, se pronunciando de forma clara. E existem pessoas que levam os problemas de forma muito pessoal e não profissional. Então, sempre que você for falar de alguém, pontue em cima do comportamento, em cima de algo que possa estar te atrapalhando profissionalmente. Porque se você for falar da pessoa, falar o fulano não gosta de mim, isso é pessoal. Ah, porque o cicrano não vai com a minha cara, é pessoal. Agora, se está atrapalhando você profissionalmente aquele determinado comportamento, então leve isso de forma mais profissional. Se isso te interessar, inclusive, ou a quem estiver vendo esse vídeo, eu posso dar mais técnicas ainda de como vocês podem fazer isso. Só colocar aqui e me pedir que eu faço. Deu para entender? É preciso entender, nos conhecer. Então, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu buscar na inteligência emocional quem sou eu e os meus limites e o que eu posso fazer para transformar, porque existem situações de desprezo, de diz que me diz que faz muito mal para nós, porque nós somos sensíveis a isso. Então, viver num ambiente desse nos faz muito mal. Mas agora, você se conhece para entender isso? É preciso buscar ajuda para entender isso. Então, visionário, seja lá o nome que for dado, pesquisas feitas, é importante você entender sempre que tudo, em primeiro lugar, precisa partir de você. Dos seus objetivos, do que você quer, do seu bem-estar. Mas é claro, não é bater de frente, mas é usar de novas estratégias. Não é você pedir a conta da noite para o dia porque você teve um problema no trabalho, mas é você focar na sua parte profissional. E se isso estiver te trazendo prejuízos profissionais, se posicione profissionalmente, batendo apenas no comportamento e não na pessoa. Isso está claro para você? Fez sentido esse vídeo? Bom, se fez, curta, compartilhe e comente. O seu comentário é extremamente importante para mim. Tamo junto nessa jornada? Então, vambora, porque o mundo corporativo, ele não é para amador. Ele é, e ele se torna, e ele sempre vai ser para pessoas que querem evoluir, buscar, seguir. Agora, você precisa estar bem para isso. Você precisa entender isso como funciona na prática do seu dia a dia. Tá certo? Bom, tamo junto na jornada?